você não está só isso, você não está vendo essas outras pessoas, mas elas existem. Né? Que bom que vocês têm esse grupo que traz esse espaço aqui para a gente fazer essas discussões. Então, a fibromialgia é isso, é uma síndrome dolorosa crônica. Tá? Então, já que ela vem, assim, o que vocês acham que causa fibromialgia? Estresse. O que mais? São coisas que a gente consegue. Até agora só falaram a verdade, tá? Eu vou explicar para vocês depois por quê. O que mais? Tem, mas não tem na sua, mas na minha tem. Você foi premiada na família, é a única da família. Às vezes acontece. Quem não é premiado. E aí as próximas gerações podem herdar de você. As próximas gerações podem herdar de você. Ou também pode ter acontecido de alguém ter visto Traumas. e não ter visto. Eu já ouvi falar. Não deveria passar essa herança. Se tem alguma coisa a ver com esse problema, mas quando você. Eu convivi com um ex-marido que era. Violento, né? Então, assim, eu tive um processo muito longo com ele. E depois eu fiquei sabendo disso, também poderia ser uma das causas. É trauma. Entrando na questão do trauma, tá, gente? Então, olha que assim, tudo isso que vocês falaram faz sentido, eu vou tentar explicar de que forma que isso leva à fibromialgia. Mas, assim, para entender a fibromialgia, a gente tem que entender como é que o nosso cérebro ele entende a dor, tá? Então, basicamente, se a dor, ela vem pelo neurônio, né, que é a célula que do sistema nervoso, que vai captar a dor. E esse neurônio, ele não chega sozinho lá no cérebro, tá? Ele faz conexões no caminho. Então é um fio, como se fosse um fio da ponta do pé, inclusive o maior neurônio que a gente tem é o que forma o ciático, que é o nosso nervo aqui da perna. Tá? Então ele faz conexões. Então ele faz conexão primeiro na coluna, depois faz conexão no tálamo, que é uma parte do cérebro, que é como se fosse uma rodoviária, assim, que faz várias conexões lá. Depois, esse outro neurônio, o terceiro, vai para a parte da borda ali do cérebro, é o córtex, que a gente chama. Doutor, só uma pergunta. Fibromialgia da falta de equilíbrio. A falta de equilíbrio também, da vertigem, tontura, dá também. E esse, como é que funciona essa questão do neurônio? Ele não... Cirurgia aqui, ó. Exatamente. Então esse neurônio, gente, ele vai fazer conexões com outros neurônios também. Então outras áreas, por exemplo, na área da emoção, na área do sentimento, né? Então o que a gente chama de neuroplasticidade. O nosso cérebro ele não é estático, ele toda hora está em movimento. Então se a gente vive num ambiente com muito estresse, a gente sofre muito, a gente vai fazer conexões e a gente vai sentir mais forte a dor. Tá? Então isso que ocorre no nosso corpo. E existe também uma via que a gente chama descendente da dor, que é como se fosse um controle do nosso próprio corpo para a gente não sentir dor demais. Então essa via, ela vai secretar serotonina, epinefrina, dopamina, que são neurotransmissores que é justamente os remédios que a gente tenta usar para melhorar o paciente, eles vão aumentar a concentração dessas substâncias. Tá, mas qual que é a minha ressalva para vocês? Infelizmente, né, vocês já devem saber da pele, não tem nenhum remédio milagroso, tá? Porque assim, são muitos neurotransmissores e eles não fazem milagre, eles dão uma ajudinha de leve assim, na fibromialgia. Tá? O que faz mais assim, impacto na vida da pessoa com fibromialgia é cuidar da parte psicológica, porque como vocês falaram, quando tem estresse, a dor amplifica, né? A dor fica mais forte. Né? Isso os pacientes me falam muito. Então tem que cuidar com o nosso bem-estar, então, a questão psicológica. Então assim, muitas vezes eu falo para o paciente, você precisa de um acompanhamento de um psicólogo. Não é porque você é doido, né? Jamais, é porque a pessoa precisa aprender a conviver com a dor e tentar manter-se um certo bem-estar dentro desse caos que a gente sabe que é a fibromialgia. É difícil, né? E é difícil. E o outro, a intervenção que é o que mais ajuda na fibromialgia é a atividade física. Inclusive, né, vocês vão ter a aula com as colegas fisioterapeutas, que esse é o que tem de melhor ainda, né, o nosso próprio corpo produzindo as substâncias que vão amenizar essa dor dentro da gente. Tá? Então isso basicamente é como vem a fibromialgia. Outra coisa importante é que assim, a princípio a fibromialgia não é uma doença inflamatória. Tá? Então assim, não adianta tomar corticóide pro resto da vida, porque não é autoimune. Então pacientes meus tendo doença autoimune, eles melhoram com corticóide. Com a fibromialgia, esse corticóide pode fazer mal, às vezes até melhora um pouco a dor, porque ele age em outros níveis de dor, mas não é o ideal. Tá? Outra coisa é que o paciente com fibromialgia também, a parte de opioide, o receptor de opioide no corpo está baixo. Então não adianta tomar morfina. A morfina é o melhor analgésico que tem, mas na fibromialgia ele não faz efeito. Então quem precisa de morfina para fibromialgia tem que tomar uma dose cavalar. Tá?
A exceção é o tramadol, que é um tipo de opioide, que ele age em outra via também, ele age na secção de serotonina, de epinefrina. Pregabalina também. A pregabalina diminui os neurotransmissores que eles transmitem a dor. Então é glutamato, substância P, sabe? Então ele age diminuindo esses neurotransmissores. Então outros remédios que ajudam, né, na fibromialgia. Então cíclicos, que é a metriptilina, fenabidiol, então coisa nova, né? A gente está descobrindo nosso corpo, começou nos anos 90, a gente tem receptores, né, dessas substâncias que a gente chama de endocannabinoides, mas também na planta, que são os fitocannabinoides, também podem trazer um certo benefício. Tá? Então, assim, basicamente, eu queria trazer só esses conceitos simples, eu não vou ficar aqui a tarde inteira conversando com vocês, mas, assim, dizer de onde é que ela vem, né? Assim, ela realmente ela existe. Então, assim, quando faz pesquisa com fibromialgia, você consegue dosar no sangue, no líquido dos pacientes, alguma substância que está alterada. Mas na prática do dia a dia, a gente não tem exame que mostra fibromialgia, infelizmente. Qual é a diferença da metriptilina para quem tinha filho? Boa pergunta. A quetiapina é um remédio que ele age assim na questão de outros neurotransmissores. Ele é um antipsicótico, a gente chama. Sabe? Ele dá um calmante, dá sono, ajuda a dormir, né? Então ajuda nesses sintomas. E a amitriptilina já age nessa via da serotonina e epinefrina, essa aqui é outra via. Sabe? Mas eles dois a gente pode usar na frente. Perguntas, vamos lá. Vamos aproveitar aqui, doutor Leonardo, para ele nos ajudar, né? Como há algum tempo aqui eu comentei que a gente está com essa polêmica aí, com as leis que reconhecem a gente como pessoa com deficiência, né? E a gente tem a sociedade brasileira se opondo a isso, né? Para a gente é como se fôssemos deficientes, porque se está faltando algo que controla essa dor, né? Esse sistema todo. Isso é a falta de alguma coisa, é uma deficiência, né? A gente não quer esse reconhecimento para tirar proveito. A gente sabe aqui que tem pessoas que têm níveis financeiros diferentes. Tem pessoas que têm plano de saúde, tem pessoas que utilizam o SUS, tem pessoas que podem fazer um atendimento privado, né? Então, são níveis financeiros totalmente diferentes. A luta começou para amparar justamente os mais necessitados, aqueles que estão na margem do abandono completo, né? Foi para isso e por isso que essa luta iniciou-se. E aí, como que vocês podem nos ajudar para que a gente tenha uma melhor tradução do que é a fibromialgia, para que a gente tenha um amparo social no momento em que realmente necessite, né? Porque o senhor é o médico e o senhor está canso de ver no consultório pacientes que chegam realmente totalmente sem condições alguma. E aí essa pessoa não pode trabalhar, não pode fazer nada, e como ela sobrevive se ela não tem uma rede de apoio, né, que lhe dê suporte. Esse encontro aqui, né, e vocês estarem presentes, é inclusive proposital para que a gente consiga essa rede de apoio, porque a gente vê os pacientes com lúpus, os pacientes com esclerodermia, com outras patologias, que tem uma rede de apoio de profissionais que lhe dá suporte e vamos dizer assim, embasam, né, aquelas situações que eles têm, para que eles consigam justamente esses direitos, essas políticas públicas que são disponibilizadas aí, que elas existem através dessas lutas, né, da mobilização popular. A gente não vai conseguir nada, né, caído do céu. Muito raramente um político vai, né, trazer algo que privilegie uma categoria, né? Ele tem que trazer algo que atinja todos os cidadãos de maneira igualitária. Ele não pode escolher. E essas provocações, elas surgem justamente da gente, a sociedade organizada, né? E aí eu queria até pedir, né, a todos vocês que nos ajudem a gente criar esse material que comprove. Se a gente não tem uma deficiência, se a gente não tem... Porque a gente já foi aqui, o senhor vai ouvir vários pacientes que não são seus, né, que já ouviram que tem uma doença autoimune,
que tem uma inflamação, e a gente está cansado de ver as pessoas nos desmentindo, né? Dizendo que você não tem inflamação, mas a gente já foi para o médico e o médico disse que a gente tinha uma inflamação. E aí não existe um consenso do que é, por isso que eu lhe perguntei, foi proposital a pergunta, o que é realmente a fibromialgia, porque a gente precisa entender o que realmente é a fibromialgia para a gente poder se defender e exigir direitos, dignidade, né? Obrigada. Eu queria acrescentar algo no que ela disse. É o seguinte, como é que a gente faz? Todo mundo se reunir aqui para dar um cacete no povo lá do INSS. Como é que a gente vai matar aquele cara? Essa parte eu não posso filmar. Eles nunca me negaram. Eu me sinto na pele dos demais aqui. Eu faço parte do grupo, na hora que eu não quero nem entrar. Porque chega e fico. Qual o problema que eu tenho, que já tem há 3 a 4 anos que o INSS me dá? Chega e não. Eu sei que o meu problema é sério. Transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. Começa a me tremer, pressão sobe. Ele, pô, tem um problema. Quando eu entrei no grupo de fibra, eu digo, eu não tenho problema. O problema não é problema, é um detalhezinho. Aí foi quando depois me apareceu a fibromialgia. Fiz agora um termografia, né, com o médico. E ele disse, doutor, eu tenho fibromialgia de 100%. Nunca vi um corpo tão inflamado. Aí justifica as dores do corpo. Aí tá vendo? Inflamado. Essa ia ser a outra pergunta, né? Ele falou que eu tinha que tirar o leite, que a caseína era a pior coisa que tinha para que tem doença inflamatória. Mas fibromialgia é doença inflamatória? Fica sempre essa, né? Que quando a gente coloca lá no Google, no YouTube lá, diz que não é. Né? Que vocês médicos se reúnem. Enfim. Então eu estou solidário à galera aqui. E, cara, é muito revoltante. Eu tenho, você eu falando sofro nisso, mas o restante da galera aqui é do insuportável. Já ouvi algumas pessoas dizerem que a morfina não resolve mais. No outro grupo que eu também participo de hoje, ele diz, eu prefiro morrer do que estar com essa dor. E como é que aquele infeliz do INSS? Mas o cara chega na cara de pau, não sei o que eu direito. Quem é você para dizer que o nível da minha dor? Não gere condenação para si próprio, provas pra gente. O problema, gente, eu acho que a fibromialgia é uma doença muito recente, tá? Só em 1990 criaram critérios para diagnóstico da doença. Em 2010, tá, quando eu estava ali quase me formando, eu me formei em 2011, criaram os critérios mais recentes, que, aliás, um dos mais recentes que modernizou, que incluiu outros sintomas além dos pontos dolorosos, como cansaço, fadiga, né? E de 2019 para cá teve esse último critério que colocou também o tripé da fibromialgia, que seria dor, transtorno do sono e fadiga. Mas ainda não tem um critério, que é um problema sempre que a gente fala, de classificar o grau de fibromialgia da pessoa. Então a gente não tem como classificar quem que tem mais ou quem tem menos, quem tem mais grave ou menos grave. É muito subjetivo, né? Seria uma doença nova, assim, já tem mais estudos para poder, digamos, ter um diagnóstico. Eu acho que muita coisa vai mudar no futuro, mas por enquanto ela não é inflamatória, não é autoimune. A gente aqui, todo mundo é cobaia. Pode usar, a gente abusar. No meu caso, eu acho que era autoimune, né? Porque desde Tem várias. 4 anos eu fui diagnosticada com uma febre reumática. Eu fiz o tratamento direitinho, mas os sintomas da fibromialgia eu tenho desde criança. Passei Você minha falou, vida. quem tem inteira alguma no doença, hospital. a chance de ter fibromialgia é maior. Então quem tem doença autoimune, febre reumática, a chance de ter fibra é maior. E mesmo com essa questão genética que falaram, tem mais casos dentro da própria família. Doutor, só completando aqui o que ele estava falando, quando ele disse assim, ele é aprovado no INSS, eu não sou. Então, assim, estou há 4 anos afastada, volto para a empresa, minha carteira está assinada, a empresa diz assim, você tem um problema de saúde que você não pode voltar. Aí eu vou para o INSS, negam, aí eu vou fazer exames pelo SUS, que eu não tenho plano de saúde. Cada exame leva de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Então, assim, eu fico sem recurso para estar pegando atestado e colocar. Tem hora que eu não tenho para onde correr. E uma coisa que dá muito sofrimento para os pacientes é isso. A gente, o médico, o especialista, a gente faz um laudo de tudo que o paciente tem. Aí ele leva para o perito e é o perito que dá a palavra final, entendeu? Eu não tenho esse poder de perito, sabe? Porque o perito é quem faz a especialidade e tudo mais. Então, assim, ainda a fibromialgia só para estar morrendo que eles não dão. Então, essa é a questão. Eles não olham.
Porque se o paciente me pede, doutor, coloca que eu sou incapaz, que eu não posso trabalhar, eu digo assim, não posso colocar aqui, faz o seu perito. Eu falo tudo que o paciente tem, né? E aí quem decide é o perito. Assim. Doutor, eu fui para o reumatologista, ele mandou eu fazer todos os exames e eu fiz todos os exames que ele pediu. Foi muita coisa mesmo, né? Uns 30 exames. A maioria era tudo particular, mas eu consegui fazer com a ajuda de outras pessoas, amigas. E hoje eu sou encostada pelo INSS. Como eu pensei que o meu reumatologista me deu Mas aí o entendimento é do perito. Gente, doutor Leonardo vai encerrar a fala dele. Tem alguma experiência com Lucinha. Já tem algum estudo com célula tronco tarde a todos. para fibromialgia? Boa tarde. Olha, primeiro a gente quer agradecer muito a doutora Leonardo, a cantora, aos que já passaram aqui, as meninas, fisioterapeutas. E é compreensível essa nossa angústia. Né? Essa nossa angústia, essa nossa ansiedade é por tratamento, por cuidados, por conhecer. Um dos nossos sonhos da associação é exatamente esse cuidado como um todo. E para isso, a gente não precisa só dos médicos. Qual é o nosso sonho? É a gente ter um acolhimento integral, jurídico, médico, porque muitas questões que foram colocadas aqui agora para o doutor Leonardo fogem do alcance dele também, né? Porque como aprovação, INSS e tudo mais. Esse é um dos nossos sonhos. É termos um local, um espaço, um lugar de acolhimento integral para nós fibromialgicos. É um sonho. Né? Hoje, e me perdoe, já me desculpem pela ausência, eu vim levantar hoje, agora à tarde, e depois de muita medicação, que medicação para dores, elas trazem, né, um efeito colateral cruel, a sonolência, a gente fica fora do mundo, né? Fica fora do mundo. Mas estamos aqui. E aí agradecendo. Hoje, com o doutor Leonardo, a gente agradece demais, porque só essa atenção de estar aqui conosco, né, já nos traz assim, nossa, a gente já avançou muito. A gente já tem profissionais como o doutor Leonardo nos dando ouvido, nos dando atenção. Hoje é um dia apesar das dores, né, de confraternizações. Né? Então a gente vai tentar, claro, se abraçar aqui e viver esse momento se superando e, claro, dividindo as dores, as alegrias e as emoções, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que é compreensível essa nossa ansiedade, tá? Esse nosso desejo de termos esse lugar de acolhimento. Agora, isso vem exatamente com luta e políticas públicas. Por isso também a presença de mandatos entre nós, tá? A gente precisa, porque a nossa vida, pessoal, do amanhecer ao anoitecer está sendo traçada nas câmaras, tá? Nas câmaras de vereadores, de deputados, nas assembleias, tá? No Congresso. A nossa vida é traçada lá. A gente tem que ter essa consciência. Não estou aqui optando por partido nenhum. Eu só estou dizendo o seguinte: a vida é um ato político, do amanhecer ao anoitecer. Lembre disso. E qualquer luta, ela passa por isso, tá? Qualquer luta passa por política pública. Então, também a gente quer agradecer aos mandatos que estão aqui presentes conosco. Tá certo? Divaneide está conosco Divaneide Basílio, como sempre esteve, até porque Divaneide é uma também de nós.
uma paciente. Daniel Valessa teve aqui, eu não sei se Natália também esteve. Daniel e Natália era a mesma representação. Pronto, Daniel e Natália. Então a gente quer agradecer demais a todos. E Mineiro também. Mineiro, é. Inclusive, Mineiro está colocando recurso numa emenda aí pra gente. Pra gente, fibromialgia. Né? E a gente quer deixar isso numa reunião, que a gente vai discutir essas questões, numa roda de conversa que a gente faz sempre, em outro momento. Hoje é dia de festa. Achei tão bonito assim esse momento. Se colocarem lá meu nome no Google, vocês encontram Leonardo, reumatologista. Fiquem com vontade de tirar dúvidas, eu sempre tento ajudar no Instagram também. E queria saber se eu posso tirar uma foto com vocês para